Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, hoje, terça-feira, dia 30 de março de 2021, é o nosso culto de oração e ensino da palavra do Senhor. Espero que você, durante esse dia, tenha tirado o seu tempo de qualidade, orando, buscando a face do Senhor, a direção do Senhor na sua vida. E agora nós vamos participar juntos do nosso culto, onde nós vamos aprender mais uma porção da palavra do Senhor. Pastor Lindenberg, ele que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Mas já no início do nosso culto, nós vamos estar orando ao nosso Deus. E aqui na nossa oração hoje, eu quero pedir oração pelo pastor Rondinelli Gouveia, que está aniversariando no dia de hoje. Nosso pastor dedicado lá na nossa congregação do Jardim Morumbi. E também o pastor Luiz Gonzaga de Assis Ribeiro, que é o nosso primeiro secretário. Então, deixo aqui o meu abraço em nome da nossa igreja, do nosso ministério, a esses dois queridos irmãos que estão aniversariando no dia de hoje. E ao mesmo tempo, meus queridos, eu quero pedir oração pelo pastor André Rodrigues. Ele congrega hoje, atualmente, lá na nossa igreja do Jardim Satélite com o pastor João Paulo de Souza. O pastor André está internado, não é Covid, mas ele está com infecção. E então a irmã Emelinda, sua esposa, pede oração da igreja em favor dos servos do Senhor. Ele já tem uma idade avançada, 82 anos, então nós vamos estar orando por ele. Eu peço oração também pelo pastor Francisco, que é o pai do nosso querido irmão Rodrigo Borsato, que está internado e ele está com Covid. E também pelo pastor Cleiton Quina, que está também internado com problema de Covid-19. E meus irmãos, juntando aqui o aniversário dos nossos dois pastores e dos demais irmãos nossos que estão doentes, eu quero contar uma pequena ilustração aqui, que vai encaixar aqui dentro desse momento nosso da abertura do culto. Um menino de coração muito bondoso, ele participava do velório da esposa de um grande amigo seu. O quanto ele pôde, ele ficou ao lado do seu companheiro ali, velando aquele corpo juntamente com as demais pessoas. E depois que terminou tudo, que ele chegou em casa, a sua mamãe lhe perguntou: o que foi que você disse para o seu amigo? E ele disse: eu não falei nada. Eu fiquei quieto, eu apenas chorei com ele. Meus queridos, um pequeno gesto, sem palavras e numa hora de dor, diz muito das nossas atitudes para aquelas pessoas que nós amamos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo de número 15, ele diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. É o que nós estamos fazendo aqui, meus queridos. Estamos nos alegrando com o pastor Rondinelli, o pastor Luiz Gonzaga, por essa data festiva, e ao mesmo tempo nós estamos nos solidarizando com os nossos irmãos que estão passando por esse momento difícil, hospitalizados, né? Mas vamos estar orando ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Senhor e Salvador, estamos dando início a mais um culto de louvor, de adoração e gratidão a Ti. E aqui nesta oração, nós estamos apresentando o pastor Rondinelli Gouveia, bem como o pastor Luiz Gonzaga, que completam neste dia mais um ano de vida. Que as Tuas mãos, como tem feito até aqui, continue sobre a vida deles, abençoando-os, guardando-os e livrando-os de todo mal, de todo perigo, e dando muita saúde, para que eles continuem a ser bênçãos na Tua obra, conforme tem sido até aqui.
E nós oramos agora, meu Deus, e apresentamos a Ti, meu querido Deus, meu Senhor e Salvador, o pastor André Rodrigues, que está hospitalizado, o pastor Francisco, apresentamos, meu Deus, o pastor Cleiton Tina. Senhor, vai ter com os nossos irmãos, Senhor, devolvendo, restabelecendo a eles a saúde, a vida, meu Deus, e fazendo um milagre na vida dos teus servos, para que eles possam testemunhar do seu grande poder, do teu grande amor. Te agradecemos pela recuperação, pela restauração da saúde do nosso diácono, irmão Galdino, que o Senhor tem estado com ele, passou também pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor o colocou em pé e tem lhe sustentado. Assim, meu Deus, pedimos a tua bênção sobre cada família, sobre cada lar, aqueles que estão assistindo conosco agora este culto, o pastor Lindenberg, que vai estar ministrando a tua palavra, ser com o teu servo, meu Deus. Assim, meu Deus, nós apresentamos as nossas necessidades, a nossa nação, o nosso Brasil, o nosso presidente da República, meu Deus. Enfim, meu Deus, esta pandemia que nós estamos passando por ela, Senhor, a nossa oração, a oração da tua igreja, a igreja mundial, que clama, os teus servos clamam a Deus, a ti, cada dia, cada instante, meu Senhor, num jejum constante, pedindo que o Senhor aplaque, meu Deus, e entre, Senhor, com providências, perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, Deus, e nos devolvendo aqueles tempos de refrigério que nós estamos vivendo, Senhor. Assim, meu Deus, continuamos na tua presença cada dia, Senhor. Fica conosco, nos guarde, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos a ti, desde já, agradecendo, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós vamos estar ouvindo agora o hino de número 242, que vai ser entoado. Naturalmente é uma gravação, mas nós podemos acompanhar juntos com o nosso diácono, irmão Isaías Mota, que vai estar louvando, quando ele estava aqui cantando juntamente com a igreja, mas nós podemos rememorar aquele culto também, uma parte daquele culto, e vamos juntos, 242, eu confio firmemente que no céu eu vou morar. Vamos estar ouvindo, meus queridos irmãos. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Tanta paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Ele me fez tão verdadeiro do que nunca vai puxar, da glória que no céu eu vou gozar. E eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não adoro pranto, aleluia. Vai sim um sublime canto que pra sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. Em eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado,
e a glória alcançar, porque Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar, eterna glória vou pro céu gozar, e eterna glória vou pro céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou, santa paz e alegria, lá no céu vou desfrutar, eterna glória a Cristo me salvou, santa paz e alegria, lá no céu vou desfrutar, eterna glória a Cristo me conduz. Amém. Meus queridos, ainda que nós estejamos com os nossos templos fechados, mas não a igreja parada, como eu disse, domingo, que a igreja somos nós. E nós estamos louvando a Deus, estamos adorando, estamos falando com o Senhor. Como nós somos a igreja não para. Os nossos templos estão fechados, cumprindo assim as determinações das nossas autoridades. Então, nós praticamente não temos avisos da continuidade dos nossos trabalhos. Mas o governo estadual, ele prorrogou até o dia 11 de abril a fase roxa, que nós estamos atravessando por ela agora. E assim, meus queridos, nós continuaremos gravando os nossos cultos e também as nossas lives aqui na sede, nas nossas congregações, onde os nossos dirigentes estão fazendo assim, até que nós recebamos novas orientações governamentais para que possamos estar voltando normalmente aos nossos cultos presenciais. As nossas ofertas, meus queridos, nossos dízimos, poderão ser feitas através do QR Code que está na tela da sua TV. É só você colocar o seu celular lá e é simples de fazer transferência através do QR Code. Se você preferir, você pode fazer pelo Pix também, que tem aí a senha da nossa igreja. E se você também quiser, pode fazer através de depósito ou transferência bancária, que tem aí também na sua tela a conta da nossa igreja. E você não pare assim de estar mandando as suas ofertas e os seus dízimos, as contribuições, para darmos continuidade no trabalho do Senhor Jesus. A igreja continua, meus queridos. Então, nós temos as nossas responsabilidades, vocês sabem disso, e nós gostamos de cumpri-las rigorosamente em dia. Então, Deus continue abençoando, rica e poderosamente, a sua vida, pela sua fidelidade ao nosso Deus. E agora, meus queridos, chegou o momento que nós vamos estar ouvindo o ensino da palavra do Senhor. E como eu anunciei no começo deste culto, o pastor Lindenberg Aparecido Luna, que é o dirigente da nossa congregação lá do Bosque, ele estará ministrando aos nossos corações a palavra do Senhor para este dia. Então, ouçamos o pastor Lindenberg. A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, vamos iniciar esta ministração com uma oração. Eu peço a todos que oremos, pedindo que o nosso bom Deus possa falar conosco e assim o nome dele continuará sendo glorificado ainda mais. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais, Senhor, nos prostramos diante de Ti, ó Deus, pedindo a Ti, ó Pai, para que a Tua infinita misericórdia permaneça, Senhor, sobre as nossas vidas, dia após dia, até a Sua grande vinda, Senhor. Pai, eu peço a Ti que na noite de hoje o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra, e que ela possa, Senhor, produzir o efeito necessário em nossas vidas, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, e assim, ó Pai querido, estarmos junto a Ti, Pai, na glória eterna.
Em o nome de Jesus é que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu peço para que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 10. Nós vamos ler alguns versos apenas, do verso de número 12 ao verso de número 14, e depois do capítulo 11, do verso 26 ao verso de número 28. O verso de número 12 vai nos dizer assim: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e toda a tua e tudo o que nele há. Agora o verso de número 26 e 28 do capítulo 11: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para servirdes outros deuses que não conhecestes. Até aqui, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, o livro de Deuteronômio foi dirigido especialmente para uma geração mais jovem de Israel que estava prestes a entrar na terra prometida. O povo de Israel estava há quase 40 anos de peregrinação pelo deserto e próximo de entrar na terra prometida, na terra de Canaã, para ocupá-la. A antiga geração rebelde havia morrido. A nova geração tinha de ouvir a aliança que Deus fizera com os seus pais no Sinai e no monte Sinai, e não somente ouvir, mas a atender a ela. Moisés repetiu a história da fidelidade de Deus, exortou a nova geração a ser obediente aos mandamentos da nova aliança, repetiu os termos da aliança e suas restrições. Entretanto, transmitiu os princípios e verdades estabelecidas por Deus. Não serviria para serem somente aplicadas àquela geração. Esses princípios tomaram considerações eternas, que são adequadas não só para aquela geração, para o povo de Israel, mas que se enquadra a igreja e o mundo de hoje. São ensinamentos que é necessário ser aplicado na geração de hoje. Aquela nova geração de israelitas, e assim como a nossa geração, somos um povo de um passado em que Deus agiu em favor para a nossa salvação e revelou a sua vontade para as nossas vidas. Mas quero deixar registrado que não basta possuir uma herança de fé ou vivermos movidos pela história dos nossos antepassados ou dos que nos antecederam. Não é assim. Precisamos urgente nos dedicarmos pessoalmente a Deus
porque o nosso futuro está intrínseco à nossa fidelidade contínua ao Senhor. A aliança de Deuteronômio pronuncia aquela nova aliança não escrita em pedras, mas no coração dos homens. Jeremias, o profeta Jeremias vai nos dizer lá no capítulo de número 31, verso 33 ao 34: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. E esse concerto, meus queridos, essa nova aliança se cumpre em Cristo Jesus. Mateus 26, verso 28, vai nos dizer, porque isto é o meu sangue, o sangue no Novo Testamento, que é derramado por vós, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Deus, o Deus de Israel, redimiu o povo da servidão e do pecado, e escolheu identificar-se, meus amados irmãos, com eles, numa aliança eterna, em seu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E por meio dele, ele oferece, pela graça, o mesmo para todos os povos, em todos os lugares e em todas as gerações. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Queridos, o assunto que iremos tratar na noite de hoje, oh aleluia, é sobre andar com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É sobre andar com Deus, e andar com Deus requer algumas questões a serem observadas e serem definidas por aqueles que assim desejam andar com Deus, aqueles que desejam morar na glória eterna. Aleluia. Andar com Deus significa andar em justiça e em integridade. É ser justo e ser justo e íntegro é não aceitar ou não praticar a parcialidade, a adulteração, a corrupção. A parcialidade é quando concordamos com tudo aquilo que os outros dizem, tudo aquilo que as pessoas falam, nós concordamos, é verdade, concordamos com tudo aquilo. Isso nós não podemos fazer. A adulteração é mudar aquilo que é real, que é verdadeiro, alterar para aquilo servir de amparo às nossas situações. E a corrupção é não se corromper, não se vender, não se deixar levar pelas circunstâncias. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2, verso 15, que para nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, ele está enfatizando que o mundo em que vivemos é uma geração incrédula e perversa, e que este povo tem uma mente errada, valores distorcidos, critérios imorais de vida, e rejeitam as normas e padrões da palavra do nosso Deus. Ele vai nos dizer no verso de número 14, que é preciso fazer tudo sem murmurações e nem contendas. E não para por aí. No verso 12 ele vai dizer que é necessário sermos obedientes
a palavra do Senhor. Ele também diz no verso 13, meus queridos irmãos, que é preciso dependermos em tudo de Deus, que efetua em nós o querer e o realizar. E por fim, ele fala no verso 16, que devemos preservar a palavra da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para as Escrituras, meus queridos irmãos, encontramos alguns personagens que andaram com Deus e através de seus comportamentos nos deixaram parâmetros que nos norteiam de como devemos nos portar para andar com o Senhor. Em Gênesis capítulo 5, verso 24, nos diz que e andou Enoque com Deus, e não viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ao ler este versículo acerca de Enoque, me ponho a pensar de como seria esse andar com Deus. Uma comunhão tão íntima, tão profunda e tão verdadeira, que levou ao Senhor a tomá-lo para si. Aleluia. Em Hebreus, meus queridos irmãos, no capítulo de número 11, verso de número 15, está escrito, o escritor vai nos dizer que Enoque agradou a Deus por meio de seu testemunho. Queridos, e nós? Eu quero deixar essa observação. E nós? Será que estamos tendo esta comunhão íntima, tão profunda e tão verdadeira? Será que estamos agradando a Deus com o nosso testemunho, com a nossa maneira de viver? Será que estamos deixando exemplos de servos do Senhor, que possamos refletir sobre como estamos andando na presença de Deus? Em Gênesis capítulo de número 6, do verso 8 ao verso 9, vai nos dizer: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Percebam que em meio à iniquidade e à maldade humana daqueles dias, Noé ainda buscava comunhão com Deus, porque era homem justo e reto. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E por ser justo e temente a Deus, resistiu às condutas condenáveis, achou Noé favor aos olhos de Deus. Quero aqui chamar a nossa atenção, eu digo a nossa porque eu me incluo no meio, uma vez mais, o quanto temos nos separado das perversidades que estão tão perto de nós e que têm assolado a muitos, levando a humanidade para um abismo sem volta. Será que temos buscado, assim como Noé, a comunhão com Deus? Que possamos refletir sobre essas coisas, amados. Não basta somente estarmos frequentando uma igreja, é preciso observar o que o nosso Deus deixou para que eu e você siga, para que nós possamos andar conforme a vontade do Senhor. Aleluia. Gênesis capítulo 17, verso 1 e 2. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Abraão, meus queridos, ouviu
a Deus e obedeceu ao Senhor. Quantas ou quantos estão a ouvir a palavra, mas não a obedecem? Abraão fez conforme a vontade de Deus. E nós? Temos ouvido a Deus? Temos ouvido o que Deus tem falado? Temos obedecido à vontade do Senhor? Querido irmão, querida irmã, que possamos esta noite refletir sobre estas coisas, que possamos refletir de que maneira estamos vivendo e se estamos agradando a Deus. Atos 13 e o verso 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E mais uma observação o Senhor nos dá aqui. Queridos, pensemos que possamos abrir o nosso entendimento. Temos dado testemunhos dignos de serem observados por Deus? Pensemos nisso. O que Deus falaria de mim e de você hoje? Falaria: achei um varão ou uma varoa, conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade? O que será que Deus falaria para mim e para você na noite de hoje? A fé, meus amados, é o arrependimento. A fé e o arrependimento andam de mãos dadas. A fé em Cristo corresponde em abandonar o pecado e desviar-se da presença do mal. Entenda, quando tomamos essas atitudes, vai revelar o quanto temos fé em Cristo Jesus e o quanto somos obedientes à sua palavra. Meus queridos, Deus sempre traz orientações ao seu povo, para que eles não pereçam, mas que tenham vida e a tenham em abundância. Ezequiel, capítulo de número 18, verso de número 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Ezequiel 33, 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus não tem prazer, meus queridos irmãos, na morte do ímpio. Deus, Ele sempre procura meios para que eu e você volte à presença dEle, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e das nossas falhas e voltemos à presença do Senhor. Ele não tem prazer na morte do ímpio, muito pelo contrário. Ele quer que todos se voltem para Ele e busquem a salvação eterna. Deus promete a salvação a todos os ímpios que abandonarem o pecado e praticar a verdade por meio de Cristo Jesus. A estes o Senhor garante a salvação eterna. Observe o texto de Jeremias capítulo 21, verso 8. Digam a este povo: assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Deus nos dá, meus queridos irmãos, Deus sempre dá ao homem a livre escolha. Cabe ao homem decidir em que caminho deseja trilhar.
Mateus 7, do 13 ao 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Deus direciona o homem, meus amados irmãos, a tomar o rumo certo, mostrando a porta para a eternidade. Porém, deixa o homem tomar a decisão. Deuteronômio capítulo 10, o verso de número 12, onde nós iniciamos a leitura, vai nos dizer: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema ao Senhor, o seu Deus, e ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Observe que Deus está sempre nos direcionando, sempre nos orientando, mostrando ao povo seu o caminho que eles devem seguir, o melhor para as nossas vidas. Meus queridos, encontramos na Bíblia várias referências sobre o caminho que devemos seguir. Ela descreve caminhos certos e conduzem o homem a uma vida de comunhão com Deus, apontando Cristo como centro de nossas vidas e como um único caminho, a única verdade e vida. Mas também nos adverte de caminhos errados que o homem ao longo de sua vida não deve trilhar. Caminho esses que leva o homem ao caminho da perdição, que conduz o homem ao pecado e à perdição eterna, distanciando-o definitivamente de Deus. A Bíblia nos mostra caminhos, meus amados, que nos conduzem à luz divina e nos adverte dos caminhos que irão nos levar às trevas. O salmista Davi, no Salmo 119, verso 5, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, aleluia, e luz para o meu caminho. O salmista está dizendo, meus amados irmãos, para mim e para você, que a palavra do Senhor iluminará os nossos passos, nos mantendo no caminho da verdade, ensinando-nos principalmente a praticarmos os princípios espirituais e essenciais para que eu e você evite as ciladas e tragédias causadas por decisões e escolhas erradas que fazemos. São caminhos que sempre serão opostos um ao outro, como diz a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, capítulo de número 6, o verso de número 13 ao verso de número 18, que nos diz: ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós, não vos prendais a um jugo desigual como os infiéis, porque que sociedade tem a justiça como a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Verso 18: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos,
e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Temos que entender, meus amados irmãos, que diante de Deus há apenas duas categorias de pessoas. Uma, as que estão em Cristo Jesus, as que vivem com Cristo, as que são guiadas por Cristo, aquelas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Cristo, por glória, louvado seja o nome do Senhor por isso. E a segunda é aquelas que não estão em Cristo Jesus, aquelas que negam a Cristo por amor às coisas deste mundo. Efésios 5:11 ao 17: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aleluia. Aquele que em tudo é fiel a Cristo, não pode ser neutro, meus queridos, nem ficar em silêncio em relação a toda forma de pecado. Ao contrário, deve estar sempre pronto para desmascarar, para repreender, para combater o mal em toda a sua forma. Hebreus 1, verso 9: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu quero falar para você nesta noite. Temos um compromisso com Cristo, temos um compromisso com a verdade, temos um compromisso com a justiça. Não nos conformemos com este mundo. Você foi chamado, meu querido irmão, minha querida irmã, para fazer a diferença no meio dessa geração incrédula. Romanos 12:2 vai dizer isso: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. O apóstolo Paulo nos exorta quanto à influência do mundo sobre as nossas vidas. O mundo jaz do maligno, e a influência pode afetar o nosso relacionamento com Deus, nos afastando do Senhor definitivamente. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo 3, o verso 10 ao verso 12: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira e figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. De uma mesma boca, meus queridos e amados irmãos, saem palavras de agradecimento, palavras de adoração e de engrandecimento a Deus. Porém, outras vezes,
saem palavras de maldição, palavras torpes, palavras que amaldiçoam a criação de Deus. Estamos vivendo, meus queridos irmãos, em tempos em que muitos se dizem cristãos, porém servindo apenas de lábios, não tendo compromisso nenhum com a verdade e a santidade, vivendo conforme o curso desta vida, buscando realizar os seus anseios, não guardando os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Estamos vivendo tempos difíceis, onde a hipocrisia se tornou rotina em nosso meio. Os costumes e as modas do mundo, infelizmente, estão fazendo parte dos nossos cultos. Eu vou repetir, meus queridos irmãos. Temos um compromisso com Cristo. Temos um compromisso com a verdade. Temos um compromisso, meus queridos irmãos, com a justiça. Não nos conformemos com este mundo. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, foi escolhido para fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois, não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus aqui, meus queridos irmãos, nós temos que entender que Ele é o único caminho que conduz o homem ao Pai. Através dele podemos ter acesso a um relacionamento íntimo, verdadeiro e eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós devemos entender, meus queridos irmãos, que somente entregando a nossa vida verdadeiramente a Cristo, somente seguindo os passos que o Senhor Jesus nos deixou, somente andando em verdade, somente obedecendo às Escrituras, é que iremos ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Por isso, na noite de hoje, eu convido a você a olhar para as Escrituras Sagradas, a se espelhar nos nossos irmãos que viveram para Cristo, andar conforme o Senhor tem nos orientado, meus queridos. Pastor, é difícil? Não tenho dúvidas que é difícil. Mas Jesus falou o que para nós? Neste mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele nos fez uma promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você não está sozinho. Ainda que a luta seja grande, ainda que a dificuldade bata a nossa porta, lembre-se, você tem um Deus fiel e verdadeiro, um Deus que olha para as suas necessidades, um Deus que está com as mãos estendidas, prontos para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Você entendeu o que é andar com Cristo? Você entendeu o que é andar com Deus? Andar com Deus é abrir mão de tudo aquilo que a vida tem nos oferecido e mergulharmos na palavra do Senhor. Se afastar do mal, se abster de tudo aquilo que faz mal ao homem e se dedicar às coisas do Senhor, buscando a Ele em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Meus queridos, eu espero que esta palavra, eu sei que não é uma palavra fácil de glorificar ao Senhor, mas eu espero que essa palavra entre no seu coração e que possamos nos tornar pessoas melhores, aprendendo com Cristo Jesus de que maneira devemos prosseguir nessa vida, de que maneira devemos andar, de que forma o agradaremos. Eu não tenho dúvidas, para que agradar o Mestre é abrir mão das coisas terrenas e nos preocupar com as coisas divinas, é abrir mão de tudo aquilo que o mundo oferece e nos dedicar ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero orar por você nessa noite. Curva sua cabeça.
Senhor nosso Deus e nosso Pai. Uma vez mais, Senhor, falamos, ó Pai, fizemos menção da Tua palavra, Senhor. E eu peço a Ti, ó Pai, que ela possa, Senhor, encontrar um coração contrito, que ela possa cair em boa terra, Senhor, e produzir o efeito necessário, Pai, em nossas vidas, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, para que nós possamos deixar exemplos, ó Pai, para esta geração, ó Deus querido, para que nós possamos fazer, ó Pai, a diferença, conforme o Senhor tem nos ensinado. Ó Deus, eu peço a Ti, Senhor, alcança os Teus filhos, ó Pai, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão pensando, ó Pai, em parar à beira do caminho, aqueles que estão sem forças, ó Pai, para prosseguir. Pai, eu peço a Ti, coloca as Tuas mãos santas sobre eles, ó Deus, e os fortalece, Senhor. Encoraja-os, ó Pai, a prosseguir, ó Pai. Pai, eu peço também que o Senhor possa visitar aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão, Senhor, dependendo, Pai, de uma única palavra. Pai, a Tua palavra nos ensina que a última palavra vem do Senhor, Pai. Por isso eu peço a Ti, estenda as Tuas mãos ali, ó Deus, e opera, Senhor, o Teu milagre, a Tua vontade, venha se cumprir na vida de cada um, ó Pai, que está nos leitos de hospitais. Pai, alcança eles, conceda a cada um, Pai, uma nova oportunidade, Senhor, de se arrepender e estar na Tua presença. Em o nome de Jesus, ó Pai, eu peço a Ti, continua, Pai, a nos encorajar, a segurar em nossas mãos, ó Pai, a guiar os nossos passos, para que nós possamos andar segundo a Tua vontade e aguardar, ó Pai, aquele tão glorioso dia, Pai, que o Senhor virá buscar a Sua amada igreja. E desde já, Pai, eu quero Te louvar e Te exaltar em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, louvamos a Deus pela vida do servo de Deus, pastor Lindenberg Aparecido Luna, que trouxe esse ensino da palavra aos nossos corações e que muito veio edificar-nos quase que já no final deste dia. Nós vamos estar orando, meus irmãos, vamos estar aqui encerrando o nosso culto. Então eu quero abençoar a sua vida nesta oração final. Ore comigo. Querido Deus, eterno Senhor e Salvador, te agradecemos, meu Deus, pela vida do teu servo, pastor Lindenberg, que tem conduzido a sua igreja ali no bosque e tem nos ajudado muito através da sua vida, através do seu testemunho, Senhor. Assim continua com ele, com a nossa igreja lá do bosque, abençoando também os nossos irmãos que congregam ali, Senhor. Agora, meu Deus, nós estamos chegando no final do nosso culto e nós estamos apresentando ao Senhor todos os nossos irmãos ouvintes que participaram conosco deste culto. Que a Tua bênção esteja na vida de cada um deles, entrando no lar, meu Senhor, trazendo a eles, meu Senhor, a fartura da despensa, que nunca falte o pão de cada dia, o trabalho necessário, Deus, para ganharmos este pão com o suor do nosso rosto, Senhor, espantando, ó Deus, do nosso lar, da nossa vida, essas doenças, ó Deus, que muito tem prejudicado as nossas vidas e tem levado tantos irmãos e entes queridos, Senhor Jesus. Nos guarde, Senhor, nos livre, Senhor, que as Tuas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobre a nossa vida, para nos guardar, para nos livrar de todo mal, de todo perigo, que na nossa tenda, meu Senhor Jesus, não venha chegar, ó Deus, nenhum mal, nenhuma peste, meu Senhor, mas sim que chegue, Deus, as Tuas bênçãos sobre a nossa vida, acrescentando os nossos dias, para continuarmos a fazer a Tua obra, Senhor. Fica conosco, somos gratos a Ti, pelo Teu cuidado, pelo zelo que o Senhor tem em cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. E assim que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce e a bendita consolação do Teu Santo Espírito nos acompanhe e nos guarde até aquele dia que nós estaremos com o Senhor para
todos sempre e todos juntos agora, mesmo você que está em casa. Diga comigo, amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.